No limite das Marianas, a luta pela vida no ponto mais profundo da Terra. A imensidão do oceano sempre exerceu um fascínio inexplicável sobre a humanidade. Suas águas, que cobrem mais de 70% da superfície do planeta, escondem segredos antigos e mistérios profundos. Entre eles, a Fossa das Marianas se destaca como o ponto mais profundo da Terra. Um abismo que desafia a compreensão humana e que, ao longo dos anos, tem atraído exploradores, cientistas e aventureiros em busca de respostas e descobertas. A jornada começa em um pequeno porto, onde uma equipe de exploradores se prepara para uma expedição que promete ser a mais ousada de suas vidas. A bordo de um submersível projetado para suportar pressões inimagináveis, eles se lançam em uma descida que os levará a mais de 11 mil metros abaixo da superfície do mar. Entre eles está Ana, uma bióloga marinha apaixonada por vida submarina, e Miguel, um engenheiro especializado em tecnologia subaquática. Juntos, eles compartilham um sonho: desvendar os mistérios que habitam as profundezas. À medida que o submersível desce, a luz do sol se dissipa, dando lugar a um mundo de escuridão absoluta. A pressão se torna quase insuportável e a equipe sente o peso do oceano sobre eles. No entanto, a emoção da descoberta supera o medo. Eles sabem que a cada metro que descem, estão se aproximando de um ecossistema que poucos humanos tiveram a oportunidade de explorar. A expectativa é palpável e as conversas na cabine são repletas de entusiasmo. Depois de horas de descida, finalmente atingem o fundo da fossa. A visão que se descortina diante deles é ao mesmo tempo deslumbrante e aterrorizante. O solo é coberto por uma camada de lama escura e formações rochosas estranhas se erguem como monumentos em um cemitério submarino. Mas o que mais chama a atenção da equipe são as criaturas que habitam aquele lugar inóspito. Elas são tão diferentes de tudo que conhecem. Peixes com olhos enormes que brilham na escuridão, crustáceos com carapaças grossas e até mesmo seres bioluminescentes que flutuam como fantasmas. Ana, com seu olhar atento, registra cada detalhe. Ela sabe que cada uma dessas criaturas é uma peça fundamental do quebra-cabeça da vida marinha. O que mais a fascina é a adaptação dessas espécies às condições extremas da fossa. A pressão é tão intensa que, para sobreviver, esses organismos desenvolveram características únicas. Algumas têm corpos gelatinosos que não se rompem sob a pressão, enquanto outras possuem mecanismos de defesa que as protegem de predadores. Essa luta pela sobrevivência é um testemunho da resiliência da vida. Enquanto a equipe coleta amostras e realiza experimentos, eles enfrentam desafios inesperados. O submersível, embora robusto, não é imune aos perigos do fundo do mar. Um vazamento repentino faz com que a pressão interna aumente e a equipe precisa trabalhar em conjunto para conter a situação. O medo é palpável, mas a determinação os une. Miguel, com sua experiência técnica, lidera os esforços para reparar o vazamento, enquanto Ana se concentra em manter a calma e a moral da equipe. Eles sabem que a vida de todos depende da colaboração e da confiança mútua. Após horas de tensão, conseguem estabilizar o submersível e continuar sua exploração. À medida que se afastam do ponto de impacto do vazamento, descobrem uma cratera subaquática que parece pulsar com vida. Peixes estranhos nadam em torno de fontes hidrotermais, onde a água quente jorra do fundo do mar, criando um ambiente rico em nutrientes. Ana não consegue conter a excitação. Esse é um dos ecossistemas mais raros do planeta e ela está prestes a documentar algo que pode mudar a compreensão da biologia marinha. Enquanto a equipe observa, criaturas que nunca foram vistas antes se aproximam. Um polvo gigante, com tentáculos que se movem como dança, surge das sombras, e Ana mal consegue acreditar no que vê. O animal, que parece estar curioso, se aproxima do submersível, como se estivesse avaliando esses intrusos em seu território. É um momento mágico, que encapsula a essência da exploração. A conexão entre o homem e a natureza, mesmo nas condições mais adversas. Com o tempo, a equipe coleta dados e amostras, mas a pressão do ambiente começa a pesar sobre eles. A oxigenação do submersível se torna um desafio, e a equipe precisa decidir se deve encerrar a missão ou arriscar mais algumas horas de exploração. A decisão não é fácil. Cada minuto no fundo do mar é precioso, mas a segurança deve vir em primeiro lugar. Depois de um intenso debate, optam por voltar. A luta pela vida é uma constante,
e eles aprenderam que a prudência é tão importante quanto a coragem. Ao subir à superfície, a equipe é recebida por um mundo que parece distante. As luzes do porto brilham como estrelas, e a brisa do mar traz um alívio bem-vindo. Eles sabem que o que descobriram nas profundezas é apenas o começo. As amostras e os dados coletados têm o potencial de revolucionar o entendimento sobre a vida no oceano e as adaptações extremas que muitas espécies desenvolveram. A experiência nas Marianas não foi apenas uma jornada física, mas uma viagem emocional e científica. Ana e Miguel, junto com a equipe, se tornam defensores da preservação dos oceanos, reconhecendo a importância de proteger esses ecossistemas frágeis. Eles entendem que a luta pela vida nas profundezas do mar é uma metáfora para a luta da humanidade para entender e respeitar o mundo natural. Voltando para Cadaas, a equipe leva consigo não apenas amostras e dados, mas também uma nova perspectiva sobre a vida e a resiliência. A Fossa das Marianas se torna um símbolo de exploração e descoberta. Um lembrete de que, mesmo nas condições mais extremas, a vida encontra uma maneira de prosperar. Cada mergulho nas profundezas é uma oportunidade de aprender, de se conectar com o desconhecido e de respeitar a complexidade da vida no planeta. A jornada continua, e a luta pela vida nas profundezas do oceano está longe de terminar. A mais de 10 mil metros abaixo da superfície do oceano, onde a luz do sol jamais tocou, existe um mundo tão inóspito e estranho que por muito tempo acreditou-se ser completamente desprovido de vida. Um lugar onde a pressão é 1000 vezes maior do que ao nível do mar, as temperaturas se aproximam do congelamento, e a escuridão é absoluta. E ainda assim, contra todas as expectativas, a vida floresce ali. Este é o domínio das criaturas abissais, seres que habitam o fundo dos oceanos, em especial regiões como a temida e misteriosa Fossa das Marianas, o ponto mais profundo da Terra. Essas criaturas vivem em um ambiente que desafia a lógica da biologia tradicional. Sem luz para a fotossíntese, com pouco oxigênio e quase nenhum alimento, elas desenvolveram adaptações extraordinárias para sobreviver. Aqui, os predadores não caçam com a visão, porque não há luz. Eles usam sensores químicos, elétricos e até mesmo térmicos para detectar movimento ou sinais de vida. Algumas espécies desenvolveram órgãos bioluminescentes, luz produzida pelo próprio corpo, como estratégia para atrair presas ou confundir predadores. A luz, nesse mundo escuro, é tanto uma arma quanto um escudo. Um dos exemplos mais emblemáticos é o peixe-diabo negro, também conhecido como anglerfish. A fêmea possui uma haste luminosa que se projeta à frente da boca, como uma vara de pescar brilhante. Pequenas criaturas atraídas pela luz nadam inocentemente até serem engolidas por sua bocarra desproporcional e cheia de dentes afiados. A fêmea pode medir até 20 centímetros, enquanto os machos são minúsculos, e se fundem ao corpo da fêmea como parasitas reprodutivos. Uma estratégia evolutiva bizarra, mas incrivelmente eficiente. Outros moradores das profundezas incluem o peixe-fantasma, com seu corpo translúcido e aparência etérea. O caracol do diabo que vive sob pressão esmagadora com uma casca extremamente resistente. E o tubarão-duende, uma espécie pré-histórica com um focinho alongado e mandíbulas que se projetam para fora ao atacar. Todos eles têm em comum uma coisa: foram moldados pela escuridão e pelo isolamento absoluto. No fundo do oceano, onde cadáveres de baleias e outros animais afundam em direção ao leito marinho, há verdadeiros oásis de vida. Um único corpo de baleia pode sustentar ecossistemas inteiros por décadas, atraindo uma sequência de espécies. Primeiro os predadores, depois os necrófagos e, finalmente, bactérias que se alimentam dos ossos. Em torno de fendas hidrotermais, aberturas no solo oceânico que liberam água superaquecida e rica em minerais, a vida se organiza de forma ainda mais misteriosa. Sem depender da luz solar, organismos como os tubos de vermes gigantes convivem com colônias de bactérias que realizam quimiossíntese, transformando elementos químicos em energia. Uma forma de vida que, até pouco tempo atrás, os cientistas sequer consideravam possível. Mas as criaturas abissais não são apenas fascinantes pela sua aparência ou pelos seus hábitos extremos. Elas representam a última fronteira biológica do planeta. São uma janela para entender como a vida pode surgir e prosperar em condições alienígenas.
É por isso que muitos astrobiólogos estudam esses seres em busca de pistas sobre a possibilidade de vida em luas como Europa, de Júpiter ou Encélado, de Saturno. Mundos gelados, com oceanos subterrâneos, onde a vida talvez exista em condições semelhantes às do fundo dos nossos oceanos. Apesar de toda a sua resiliência, essas criaturas não estão imunes à ação humana. A poluição marinha, o plástico que afunda lentamente e até o barulho dos submarinos e navios afetam profundamente esse ecossistema silencioso e sensível. Sem falar na mineração em águas profundas, que ameaça destruir habitats nunca antes explorados, apagando espécies antes mesmo que possamos conhecê-las. É um paradoxo inquietante. Quanto mais nos aproximamos dessas criaturas, mais percebemos o quanto sabemos pouco. A cada nova expedição, cientistas descobrem dezenas de novas espécies. E para cada uma delas, surgem mais perguntas. Como vivem? Como se reproduzem? O que comem? E mais importante, por quanto tempo ainda existirão? As criaturas abissais são, ao mesmo tempo, assustadoras e inspiradoras. Elas nos forçam a redefinir os limites do possível, nos lembram que a vida é incrivelmente adaptável e que os oceanos escondem segredos que talvez nunca sejamos capazes de compreender completamente. Elas vivem em silêncio, no escuro, em um mundo que parece saído de um pesadelo, e ainda assim são parte da mais extraordinária tapeçaria da vida na Terra. Explorar esse mundo é mais do que um feito científico. É uma viagem ao coração do desconhecido. Um lembrete de que, mesmo nos lugares onde nada deveria existir, a vida sempre encontra um caminho, mistérios não revelados, o que ainda não sabemos. Por mais que tenhamos avançado tecnologicamente, explorado o espaço, pisado na Lua e enviado sondas para os confins do sistema solar, ainda existe um território em nosso próprio planeta que permanece quase completamente desconhecido. As profundezas do oceano, em especial a região abissal, com destaque para a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo da Terra, situado a cerca de 11 mil metros abaixo da superfície. Mais pessoas estiveram no espaço do que no fundo dessa fenda oceânica. E o que encontramos lá embaixo levanta mais perguntas do que respostas. Cientistas estimam que mais de 80% dos oceanos ainda não foram mapeados em alta resolução, e menos de 10% foram verdadeiramente explorados. Isso significa que há trilhões de litros de água cobrindo montanhas, vales, fendas, criaturas e ecossistemas inteiros que a humanidade jamais viu. O fundo do mar é um dos maiores reservatórios de mistérios da Terra, e à medida que sondas e submarinos desbravam suas sombras, descobrimos que o desconhecido está muito mais perto de nós do que imaginávamos. 1. Espécies desconhecidas. A cada nova expedição para grandes profundidades, cientistas encontram criaturas nunca antes registradas. Estima-se que existam entre 700 mil a 1 milhão de espécies marinhas ainda não catalogadas, muitas das quais vivem nas zonas abissais ou radais, áreas tão isoladas que desenvolveram formas de vida únicas, adaptadas à pressão extrema, ausência de luz e escassez de alimento. Algumas dessas criaturas possuem corpos translúcidos, órgãos luminosos, dentes fora do comum, sistemas digestivos reduzidos e estratégias de sobrevivência que desafiam a lógica da biologia. Como elas evoluíram nessas condições? Por que algumas brilham? De onde vem sua alimentação em um ambiente tão estéril? E talvez o maior mistério de todos, o que mais está escondido ali embaixo, que ainda não tivemos a capacidade de ver? 2. Sons misteriosos. Ao longo das décadas, oceanógrafos e militares captaram sons misteriosos nas profundezas do oceano. Um dos mais famosos é o chamado bloop, registrado em 1997 por sensores submarinos da NOAA, Administração Oceânica e Atmosférica dos Ardem. Era um som de frequência ultra baixa, extremamente potente, que parecia vir das profundezas do Pacífico Sul. A origem nunca foi comprovada. Alguns cientistas sugerem que poderia ser o som de gelo se rompendo, mas outros ainda alimentam teorias de que poderia ser algo biológico ou até algo que desafia nossas classificações atuais. Além do bloop, há registros de outros sons enigmáticos como o Julia, o upsweep e o slowdown, todos ainda sem explicação definitiva. O que os causa? Seriam formas de vida desconhecidas? Fenômenos naturais incompreendidos?
ou sinais de que o oceano guarda forças que sequer podemos imaginar. 3. Ecossistemas invisíveis. Descobertas recentes revelaram que existem fendas hidrotermais, fontes frias e até lagos submarinos no fundo do mar. Sim, lagos dentro do mar, corpos de água mais salgada ou carregados de metano, que não se misturam com a água ao redor. Ao redor desses fenômenos, encontramos formas de vida que não dependem da luz solar, mas sim da quimiossíntese, um processo no qual bactérias transformam compostos químicos em energia. Esses ecossistemas autossuficientes podem existir totalmente isolados por milhares de anos. Mas quantos mais desses ambientes existem nos abismos oceânicos? Eles seriam capazes de sustentar formas de vida mais complexas? O que esses ecossistemas podem nos ensinar sobre a origem da vida na Terra? Ou em outros planetas? 4. Estruturas anômalas e formações geológicas misteriosas. Em 2014, exploradores registraram no fundo do Oceano Pacífico, próximo à Califórnia, uma estrutura circular misteriosa com portas que pareciam entalhadas. Alguns apelidaram o local de estrutura alienígena, embora cientistas alertem para a possibilidade de ser apenas uma formação geológica incomum. Mesmo assim, isso nos leva a questionar: quantas formações como essa existem? Estaríamos interpretando mal artefatos naturais por falta de informação? A verdade é que o fundo do mar está repleto de cavernas, túneis, montanhas submersas, cânions colossais e até vulcões ativos. E muitos deles ainda não foram estudados. Existe até a possibilidade de que civilizações antigas tenham sido engolidas pelo oceano, deixando rastros soterrados sob sedimentos milenares. Seriam essas formações sinais de algo mais? 5. A possibilidade de vida alienígena na Terra. O ambiente extremo do fundo do oceano é, em muitos aspectos, análogo ao que encontramos em outros planetas e luas do Sistema Solar. Europa, a lua de Júpiter e Encélado, de Saturno, possuem oceanos subterrâneos sob camadas de gelo. Se a vida pode existir aqui, nas condições mais inóspitas imagináveis, por que não lá? Estudar os abismos oceânicos é, em essência, estudar a astrobiologia em solo terrestre. Os organismos que vivem nas profundezas podem conter respostas sobre como a vida surgiu no universo. E mais, poderiam estar nos mostrando modelos alternativos de vida, baseados em diferentes fontes de energia, ciclos metabólicos e relações ecológicas. Conclusão: o oceano como último mistério da Terra. Os oceanos não são apenas grandes reservatórios de água. São arquivos do passado da Terra, laboratórios vivos do presente e portais para o futuro da ciência. Cada metro cúbico de água profunda guarda segredos que podem mudar nossa forma de entender a biologia, a geologia, a história e até mesmo nosso lugar no universo. O que ainda não sabemos é, de fato, imensurável. E talvez, mais do que encontrar respostas, o grande valor de explorar as profundezas do mar seja abraçar a dúvida. Reconhecer que mesmo em um planeta que chamamos de conhecido, existe um reino inteiro onde o mistério ainda reina soberano. E isso é talvez a coisa mais fascinante de todas. Exploração humana. Como chegamos até lá? Ao olhar para o vasto oceano, muitos enxergam apenas uma superfície azul infinita. Mas sob essas águas, oculta em escuridão quase total, existe um universo ainda mais desafiador do que o espaço sideral. A jornada da humanidade para alcançar as profundezas oceânicas, em especial o ponto mais profundo conhecido, a Fossa das Marianas, é uma das histórias mais impressionantes de coragem, ciência, tecnologia e persistência já contadas. O sonho de descer. As primeiras tentativas desde a antiguidade, o ser humano observa o mar com curiosidade e temor. No entanto, por séculos, as profundezas foram território dos mitos. Acreditava-se que monstros gigantes viviam nas zonas abissais e que a pressão esmagadora tornava a vida ali impossível. O primeiro passo real rumo ao abismo começou com a invenção das campânulas submersíveis no século XVII. Grandes sinos metálicos presos por cordas que permitiam respirar o ar preso em seu interior por um curto tempo. Com o passar do tempo, mergulhadores passaram a usar roupas de escafandro, capacetes metálicos e mangueiras conectadas à superfície. Essas ferramentas permitiam alcançar profundidades maiores, mas ainda assim limitadas.
O verdadeiro salto tecnológico viria com a criação dos submersíveis. Batiscafo Trieste, a viagem histórica de 1960. Em 23 de janeiro de 1960, a humanidade escreveu um dos capítulos mais extraordinários da exploração oceânica. O Trieste, um batiscafo suíço-italiano pilotado por Jacques Piccard e o tenente da Marinha americana Don Walsh, realizou uma descida até o ponto mais profundo da Terra, o Challenger Deep, na Fossa das Marianas. A viagem durou cerca de 5 horas para descer e quase tanto tempo para subir. Lá embaixo, a uma profundidade de aproximadamente 10.916 metros, os exploradores permaneceram por apenas 20 minutos. A pressão era de mais de 1.000 atmosferas, o equivalente a colocar 100 elefantes sobre uma única unha humana. A cápsula resistiu, embora tenha havido estalos no casco devido à pressão. O vidro exterior trincou, mas a missão foi um sucesso absoluto. Essa foi a primeira vez que um ser humano esteve no ponto mais profundo do planeta. Décadas de silêncio. Por que ficamos tão tempo sem voltar? Após a missão do Trieste, o mundo esperava que novas descidas se tornassem frequentes. Mas isso não aconteceu. Os custos, os riscos e a dificuldade técnica eram enormes. Durante décadas, a exploração das grandes profundezas ficou a cargo de sondas não tripuladas, veículos operados remotamente, ROVs e sensores acústicos. Essas tecnologias ajudaram a mapear partes do fundo do mar e descobriram centenas de novas espécies e formações geológicas, mas o contato humano com o abismo permaneceu suspenso. Era como se a humanidade tivesse tocado o desconhecido e decidido que era perigoso demais voltar. James Cameron, O Retorno ao Abismo. Mais de 50 anos após o feito do Trieste, em 2012, o diretor de cinema e explorador James Cameron tornou-se o primeiro ser humano a descer sozinho até o Challenger Deep. Em um submersível chamado Deep Sea Challenger, desenvolvido ao longo de anos, ele desceu a 10.8 metros de profundidade, enfrentando condições brutais. A cápsula era estreita, cilíndrica, quase claustrofóbica. A viagem de descida levou 2 horas e meia, e Cameron permaneceu no fundo por cerca de 3 horas, filmando, coletando amostras e fazendo história. As imagens captadas revelaram um ambiente quase alienígena, calmo, escuro, silencioso e com criaturas que jamais tinham sido vistas. Mais do que uma façanha cinematográfica, a missão de Cameron reacendeu o interesse global pela exploração extrema dos oceanos. Tecnologia do século XXI, ROVs, AUVs e submarinos de alta pressão. Hoje, a maior parte da exploração profunda é feita por meio de veículos não tripulados, como os ROVs, Remotely Operated Vehicles, e os AUVs, Autonomous Underwater Vehicles. Esses robôs são equipados com câmeras de alta definição, braços mecânicos, sensores e até impressoras 3D adaptadas para funcionar sob pressão. Eles são capazes de descer a profundidades extremas, mapeando o leito marinho com precisão milimétrica. Além disso, empresas privadas e organizações científicas estão desenvolvendo novos submersíveis tripulados, mais leves, seguros e eficientes. A empresa Triton Submarines, por exemplo, lançou submersíveis capazes de alcançar profundidades antes inimagináveis, abrindo caminho para turismo abissal, pesquisa biológica e até mineração submarina. Um tema polêmico e delicado. Desafios técnicos. Por que é tão difícil ir até lá? Explorar as profundezas é como entrar em outro planeta. As condições extremas incluem pressão colossal, que pode destruir qualquer estrutura mal projetada, ausência total de luz solar, exigindo sistemas próprios de iluminação, temperaturas quase congelantes, dificuldade de comunicação com a superfície, duração limitada das missões por causa do oxigênio, temperatura e segurança. Cada detalhe precisa ser milimetricamente calculado. Um erro mínimo pode ser fatal. Por isso, cada descida é uma operação de altíssimo risco e custo. O futuro da exploração submarina. À medida que a tecnologia avança, o sonho de conhecer o fundo do mar se torna mais tangível. Missões privadas e governamentais já estão programadas para explorar áreas ainda não mapeadas da Fossa das Marianas, da dorsal mesoatlântica e de outras regiões profundas.
O uso de inteligência artificial, machine learning e energia autossustentável em submersíveis promete acelerar as descobertas e tornar as expedições mais seguras e acessíveis. Mas com isso também surgem dilemas éticos. Devemos minerar essas áreas? Podemos interferir em ecossistemas milenares? Até que ponto o ser humano pode ou deve tocar o que a natureza manteve intocado por tanto tempo? Conclusão: da superfície ao abismo. Uma jornada de coragem e ciência. A exploração humana das profundezas é uma das maiores demonstrações de curiosidade e ousadia que já realizamos. Do batiscafo Trieste ao Deep Sea Challenger, dos robôs submersos às futuras colônias científicas no fundo do mar, estamos apenas começando a entender o que há sob nossos pés. Descer às profundezas é mais do que um feito técnico. É um símbolo. É a prova de que o espírito humano é capaz de enfrentar até os maiores limites da natureza em busca de respostas. E talvez, ao explorar o fundo do oceano, estejamos explorando, na verdade, as camadas mais profundas de nós mesmos.